Bem-vindas e bem-vindos a mais uma exploração aqui conosco. Hoje a gente vai mergulhar nos textos bem interessantes sobre conduta, sobre moralidade, tudo por uma ótica cristã. O material que a gente tem aqui vai, desde a base do comportamento ético até umas aplicações bem específicas, tipo casamento, sexualidade. A nossa ideia é tentar tirar daqui as ideias principais, sabe? Entender como esse pensamento moral é construído e, claro, destacar aqueles pontos que fazem a gente parar e pensar um pouco mais. Bom, vamos começar a desmembrar isso. Vamos sim. Acho que o melhor é começar pela estrutura mesmo, né? Como a moralidade é apresentada ali na base e nos capítulos iniciais. Depois a gente olha para as virtudes que o texto diz serem essenciais. E aí sim, a gente avança para ver como isso se aplicaria na vida social, na relação com a psicologia e nessas questões de sexo e casamento. Sempre, claro, olhando para o que está escrito no material que a gente recebeu. Legal. E já de cara, o texto começa meio que provocando, né? Ele desafia aquela ideia comum de que moralidade é só um monte de regra chata para cortar o barato. A fonte sugere uma coisa bem diferente, que as regras morais seriam um manual de instruções da máquina humana, feitas para ela funcionar direitinho, sem dar pane, sem atrito. Quase olha, não faz assim que quebra, né? É uma analogia forte essa da máquina. E o texto divide essa, digamos, manutenção em 3 partes, que ele considera cruciais. Primeiro, a harmonia entre as pessoas. O jogo limpo. Ele usa a imagem de navios numa frota que não podem ficar batendo um no outro. Segundo, a arrumação interna de cada um. Cada navio tem que estar navegável, com tudo funcionando bem por dentro. Desejos, razão, tudo em ordem. E terceiro, o propósito geral da vida humana. Para onde essa frota toda está indo? Qual a música que a banda tem que tocar? O porquê da nossa existência no fim das contas. E olha que curioso, ele já aponta aí uma coisa da modernidade. Essa tendência que a gente tem de focar quase só na primeira parte, né? Nas relações sociais, é aquele papo, se não prejudica ninguém, tá tudo certo. Mas aí se ignora totalmente como é que tá o navio por dentro, o estado da pessoa. Exatamente. E o argumento do texto é forte. Sem essa segunda parte, a ordem interna, o caráter, a primeira parte não se sustenta. Não adianta nada ter regra de trânsito se o motorista está, cheio de raiva ou cobiça e isso impede de seguir a regra. O texto chega a dizer, não dá para fazer homens bons por lei. Mas sem homens bons, você nunca vai ter uma sociedade boa. Ou seja, o foco na transformação individual é a chave para qualquer coisa boa na sociedade. Faz todo sentido essa ligação. E além dessas 3 partes, o texto traz outro esquema importante, que são as virtudes cardeais. É isso mesmo. 4 virtudes que ele chama de cardeais, do latim cardo, que é dobradiça. Elas são o eixo onde a vida moral gira. E, segundo o texto, são valores que toda civilização, de um jeito ou de outro, reconhece. A primeira é a prudência. Basicamente, bom senso prático. Pensar antes, ver as consequências, não ser afobado. Depois a temperança. E aqui o ponto-chave é que não é só sobre bebida, viu? É moderação em todos os prazeres, e só até o ponto certo, sem exagerar em nada. A justiça, que aí inclui honestidade, ser imparcial, cumprir o que promete, dar o que é devido a cada um. O jogo limpo, né? E por fim, a fortaleza, que não é só coragem física para enfrentar perigo, mas também força para aguentar dor, dificuldade, pressão, firmeza. O texto até usa a palavra guts em inglês para dar uma ideia. Acho interessante o que ele fala da prudência, que o cristianismo não quer gente boba, apesar de valorizar um coração simples. Cita até Paulo, né? Sem malícia como pombas, mas espertos como serpentes. E dá o exemplo do John Bunyan, que era um cara sem estudo formal, mas que ao se tornar cristão, parece que a inteligência dele ficou mais afiada. A fé não embotaria, mas estimularia. Exato. E sobre a temperança, essa amplitude é fundamental. Pela lógica do texto, uma pessoa viciada em trabalho, ou obcecada por um hobby, ou até por ter sempre razão, poderia ser intemperante. Não são só os vícios clássicos.
É qualquer coisa que te domina e tira seu equilíbrio. O lance é a moderação e o lugar certo para cada desejo. Agora, um ponto que me pareceu central mesmo, sabe? É a diferença que o texto faz entre fazer um ato bom e ser uma pessoa boa. Não é só dar uma tacada de sorte, né? Perfeito. A analogia é a do tênis. Um jogador ruim pode, sei lá, acertar uma bola incrível uma vez. Mas o bom jogador tem aquilo treinado, tá no músculo, no reflexo. Da mesma forma, insistir em fazer coisas justas, ou moderadas, ou corajosas, não só produz a ação boa, mas vai moldando o caráter. Cria uma qualidade interna. E é essa qualidade, essa disposição para fazer o bem, que o texto diz ser o objetivo real da moralidade, virar um certo tipo de pessoa. Entendi. Moldar o caráter. E como isso se conecta com a vida em sociedade, segundo as fontes que a gente está vendo? Bom, o texto argumenta que muitos princípios cristãos, tipo a regra de ouro, faça aos outros o que quer que façam a você, não são exatamente novidade. São mais como lembretes. Lembretes de verdades morais que a gente já conhece, mas esquece. Ele até cita o Dr. Johnson dizendo que as pessoas precisam mais ser lembradas do que ensinadas. Tipo, a gente já sabe no fundo, mas precisa de um "Ei, lembra disso?" Um despertar, talvez. Pode ser. E nesse ponto, o texto também diz que o cristianismo não vem com um plano político prontinho. Ele daria os princípios gerais, a música, a aplicação disso em coisas complexas como economia, educação, leis, ficaria por conta dos cristãos leigos que são especialistas naquelas áreas. Uma colaboração entre a moral e a técnica, digamos. Falando em sociedade, o texto pinta um quadro de uma sociedade cristã ideal, que soa bem diferente hoje em dia. Mistura coisas que a gente chamaria de esquerda, tipo todo mundo trabalhando, sem luxo bobo, sem ostentação, com outras que parecem mais de direita, como obedecer a autoridades, pais e a menção específica da esposa obedecer ao marido. Uma sociedade descrita como alegre, mas que não curte gente intrometida. Uma mistura que, como o próprio texto admite, pouca gente hoje ia gostar inteira. E nesse contexto social, um ponto econômico que o texto levanta como complicado é o dos juros sobre empréstimo, o que antigamente era chamado de usura. O material lembra que gregos antigos, o Antigo Testamento, a tradição cristã medieval, todos condenavam isso. E hoje é a base do nosso sistema financeiro, né? O texto não resolve a parada, mas aponta essa tensão histórica. É algo para pensar. E a caridade? Qual o peso dela nisso tudo? Ah, é central. Um dever mesmo. O texto não dá porcentagem, mas dá uma regra prática bem radical. Diz que o seguro é dar mais do que a gente pode dispensar confortavelmente. Ou seja, tem que doer um pouquinho no bolso, fazer a gente abrir mão de alguma coisinha que a gente queria. E aponta o medo da insegurança como grande bloqueio para a caridade de verdade. Mudando um pouco de área, como o texto liga moralidade e psicanálise? Parece um terreno delicado. E a distinção que ele faz é bem importante. A psicanálise para esse texto lida com a matéria-prima da pessoa. Sentimentos, impulsos, medos, desejos. Essa matéria-prima pode ser normal ou anormal, por causa de traumas, etc. A psicanálise poderia ajudar a consertar essa matéria-prima. Já a moralidade, segundo o texto, entra na hora da escolha. O que a pessoa faz com essa matéria-prima que ela tem, seja ela qual for. Tem algum exemplo para ficar mais claro? Tem sim. A analogia dos 3 soldados. O primeiro tem medo normal, mas supera pela vontade. Isso é coragem, a virtude. Os outros 2 têm medos doentios, fobias. A psicanálise talvez cure eles deixando-os como o primeiro. Mas a cura psicológica não garante a moralidade. Um soldado curado pode usar a calma para lutar bem. O outro pode usar para bolar um jeito esperto de fugir. A escolha moral continua ali, depois da cura. Entendi. Então o julgamento moral para a fonte não é sobre as cartas que a gente recebe na vida, nossa psicologia, mas como a gente joga com elas? Exatamente isso. O ponto crucial é que Deus julgaria a escolha, levando em conta a dificuldade que a matéria-prima de cada um impôs. Por isso, uma pessoa com uma natureza difícil, cheia de problema, que consegue fazer um pequeno bem,
pode ter mais mérito que alguém bonzinho por natureza que faz algo grande sem esforço. E é por isso diz o texto que não devemos julgar os outros. A gente só vê o ato por fora, não a luta interna, o material que a pessoa tinha para trabalhar. E essa ideia de escolha tem consequências que vão se acumulando, né? Sim, muito. O texto fala que cada escolha nos molda. A gente está sempre esculpindo nosso eu interior. Cada decisão nos puxa um pouco mais para virar uma criatura celeste, ligada à paz, alegria, ou uma criatura infernal, ligada a conflito, raiva, isolamento. É um processo lento de se fazer ou se desfazer por dentro. Isso talvez explique por que pecados que parecem pequenos, só de pensamento, como ressentimento ou orgulho, são vistos como sérios. Eles corroem a alma de onde as escolhas vêm. Isso leva direto para uma área onde essas escolhas são bem intensas. A sexualidade. Como a fonte trata a castidade? Olha, o texto vai direto ao ponto. Diz que talvez seja a virtude cristã mais impopular hoje. E a regra é bem clara, binária mesmo. Ou casamento com fidelidade total e para sempre, ou abstinência sexual completa. Ponto. Qualquer ato sexual fora desses dois cenários, para essa fonte, seria contra a castidade. E por que uma regra tão estrita assim? Qual a lógica? O argumento é que o instinto sexual humano, do jeito que está hoje, parece meio desregulado, exagerado, se a gente comparar com outros apetites, como a fome. Ele usa uma analogia bem chocante. Imagina um lugar onde o pessoal lota teatro para ver um striptease de comida, um prato coberto, aí revela um pedaço de bife, uma sobremesa e apaga a luz. A gente não ia achar que tem algo muito errado com a relação daquele povo com a comida? A fonte sugere que algo parecido aconteceu com a gente e o sexo. É uma imagem forte mesmo. E o texto rebate aquela ideia de que foram os tabus do passado que causaram essa fixação toda. Sim, ele contesta isso. Diz que a gente fala muito mais abertamente de sexo há décadas e nem por isso a confusão diminuiu. A visão ali não é que sexo ou prazer sejam ruins. Pelo contrário, até menciona teólogos antigos que achavam que o prazer seria maior num estado humano perfeito. O problema seria o estado atual do instinto e, principalmente, tentar isolar o prazer sexual de todo o resto. Compromisso, união, a possibilidade de gerar vida. E para quem quer viver essa castidade, o texto dá alguma dica prática? Dá sim, algumas. Primeiro, tem que querer de verdade essa reordenação interna, não só por medo. Buscar liberdade. Segundo, pedir ajuda a Deus, porque só o esforço humano não daria conta. Terceiro, perseverar. As quedas são esperadas, não é para desistir. Faz parte do treino, ensina a humildade, cair e levantar. E quarto, entender a diferença entre reprimir, jogar por inconsciente, que faz mal, e suprimir, resistir conscientemente a um desejo que você reconhece. E como essa visão da sexualidade se encaixa no casamento cristão? A base é aquela ideia bíblica de uma só carne, que o texto interpreta não só como união física, mas uma fusão bem mais profunda de vidas. Isolar o sexo desse pacote todo seria como outra analogia do texto, mastigar a comida só pelo gosto e cuspir fora, sem engolir para nutrir, buscar só o prazer do momento, sem abraçar o significado completo. E essa ideia de união total leva direto para a questão da permanência. O divórcio, ainda que existam visões diferentes entre igrejas, é visto ali como algo muito drástico. É comparado a uma cirurgia, até uma amputação num corpo vivo, e não só como rasgar um contrato. Isso liga também com a virtude da justiça, honrar a promessa que foi feita. O texto também fala daquele sentimento de estar apaixonado, né? Ele diferencia isso do amor. Sim, e é uma distinção chave. Estar apaixonado é descrito como algo incrível, a faísca inicial, mas como todo sentimento não dura para sempre igual. A fonte critica essa ideia de filme, de que a paixão tem que durar a vida toda. Tentar forçar isso ou basear o casamento só nisso levaria à frustração ou a ficar pulando de paixão em paixão. E qual seria a alternativa, então, segundo o texto? A alternativa é o amor mais profundo. Uma unidade firme, mantida pela vontade de ficar junto, fortalecida pelo hábito da convivência, do perdão, da parceria e, claro, na visão cristã, sustentada pela graça de Deus.
Esse amor mais calmo seria o combustível real do casamento. É ele que permite cumprir as promessas feitas lá na empolgação da paixão, mesmo quando o sentimento muda ou aparecem dificuldades. Para fechar, o texto entra numa área bem polêmica hoje. O marido como cabeça do casal. Qual é o argumento que a fonte apresenta? O argumento começa com a necessidade de ter um jeito de resolver impasses. Para a família continuar unida e funcionando, quando não dá para chegar a um acordo, alguém precisa ter o voto final para a coisa não parar ou rachar. E a fonte atribui esse papel ao homem. A justificativa dada ali, e é bom repetir, estamos relatando o que a fonte diz, é que o homem tenderia a ser mais objetivo ou justo quando o assunto é a relação da família com o mundo de fora. Ele serviria de contrapeso ao que o texto chama de um patriotismo familiar intenso da mulher, que por natureza priorizaria os filhos e o marido acima de tudo. O texto até pergunta, numa briga entre seu filho e o cachorro do vizinho, com quem você preferiria conversar para resolver de forma mais justa, o homem ou a mulher da casa ao lado? Essa é a linha de raciocínio apresentada. Uau! Olha, a gente cobriu muita coisa. Desde a base da moralidade, as 3 partes, as virtudes, até umas aplicações bem espinhosas, né? Social, psicológica, sexual, casamento. É uma visão de mundo bem amarrada, mas que com certeza provoca bastante a gente hoje. Com certeza. É um sistema de pensamento bem consistente e talvez uma última ideia para a gente fechar que meio que costura tudo isso. A fonte sugere que a nossa capacidade de entender a moralidade de verdade depende do nosso estado interior. Tem uma frase lá que diz algo tipo, gente boa conhece o bem e o mal, gente má não conhece de verdade nenhum dos dois. Isso reforça aquela ideia da segunda parte da moralidade, a arrumação interna do navio. Não é só um resultado, mas talvez uma condição para conseguir enxergar o mapa moral com clareza. O caráter afetaria a percepção. Interessante. Uma ideia forte para a gente continuar pensando. E com essa reflexão a gente encerra essa nossa exploração de hoje sobre essas visões da conduta cristã que encontramos nas fontes analisadas.